Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol. Bom dia pra todos. Excelente semana, né, turma? Pra todos nós. Bom, galera, chegando pra passar notícias do Mercadão da Bola. Beleza? Muita coisa mesmo. Vamos lá. O Napoli e a Fiorentina, ambos clubes da Itália, tem interesse na contratação de Maurício Sarri, certo? Treinador, já passou pelo Chelsea, por vários clubes, e para próxima temporada esses dois clubes têm interesse no treinador. Bom, gente, a torcida do Barcelona está exigindo da diretoria a volta aqui de Dani Olmo e Xavi Simons. Esses dois jogadores espanhóis, ou melhor, no caso do Dani Olmo, espanhol. No caso do Xavi Simons, holandês, né? No caso. Mas são duas crias do Barcelona e os torcedores querem esses jogadores no Barça novamente. O Barcelona que deve de fato negociar em definitivo a contratação de João Cancelo. Esse jogador português que tem feito sucesso no Barcelona está por empréstimo do Manchester City ao Barcelona e o Barcelona vai comprá-lo para ficar em definitivo. Chelsea e Bayern de Munique tem interesse na contratação do jogador Zinchenko, jogador ucraniano do Arsenal, certo? 33 milhões de libras é o valor para quem quiser contratá-lo. Bom, gente, o PSV da Holanda, o Arsenal da Inglaterra, o RB Leipzig da Alemanha e outros clubes têm interesse na contratação do jogador Crescencio Summerville. Esse jogador tem se destacado no Leeds United, clube da segunda divisão da Inglaterra. 30 milhões de libras é o valor inicial que os clubes teriam que pagar para contratar esse jogador do Leeds United. Vamos lá, gente. Liverpool, Borussia Dortmund e também aqui o Paris Saint-Germain tem interesse na contratação do jogador. Vamos ver o nome dele certinho aqui. Vou passar daqui a pouco, gente, para não passar de maneira errada, né? Vamos lá, gente. Liverpool, PSG, Borussia Dortmund tem interesse no jogador meio argentino Alan Varela. Esse jogador está se destacando pelo Porto de Portugal, interessa a essas equipes e 60 milhões é o valor para quem quiser contratar esse jogador. O Internacional de Porto Alegre está acertando por 15 milhões, ou perto disso, a contratação de Tadeu, goleiro do Goiás, né? Deve estar chegando para o Internacional nos próximos dias. O Santos novamente tentou parcelar junto ao Krasnodar da Rússia a dívida do jogador Cueva, que é de 21 milhões, certo? Continuando aqui. Lembrando que nada feito, tá? Nessa tentativa de parcelamento do Santos. Bom, gente, vamos lá, né? Durante a janela que passou, o Cruzeiro tentou a contratação de Christian Espinosa, jogador do San José Earthquakes, e também do jogador Matheus Casieira, do Zenit, certo? Um é meia e o outro é um centroavante, gente. Mas o Cruzeiro tentou e não conseguiu, né? Vale citar isso. O meio-campista Niltinho, parece que é esse o nome dele. Esse jogador estava emprestado pelo Atlético Mineiro ao Dnipro, da Ucrânia. E está de volta no Galo, certo? O Atlético Mineiro que permanece interessado para depois do Campeonato Mineiro no jogador Robert Santos, que é um atacante, né? Do Atlético, lá de Minas Gerais. O Vasco da Gama oficializou, né? Durante o fim de semana, a contratação do atacante Cleiton ou Clayton, como prefiram. Esse jogador que chega do futebol português e é a mais nova contratação do Vasco. Vamos lá, gente. O Grêmio permanece interessado no zagueiro
Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, né? Lembrando tudo aquilo que eu já passei, né? O Grêmio tem até o dia 19 de abril para contratar jogadores que venham a rescindir contrato amigavelmente com o Clube X. Aí esse jogador do Clube X pode ir para o Clube S, né? O Corinthians procura um destino para o atacante Igor, que foi destaque do clube na Copinha nesse ano. O Atlético Paranaense contratou o meio-campista Adrian, que chega do Corinthians, certo? Lá pro Atlético Paranaense. Também aqui o Palmeiras. O Palmeiras está negociando com o staff de Felipe Anderson, jogador da Lazio atualmente. O Palmeiras voltará à carga total pela contratação de William José, centroavante do Betis, na próxima janela. O Bayern de Munique está monitorando a situação do jogador Henrique do Carmo, né? O Henrique Carmo, jogador da base do São Paulo. Bom, gente, segundo notícias, o Fábio Matias, atualmente treinador do Botafogo, ao que parece ainda interino, né? Ele, segundo notícias, é o favorito para assumir a seleção sub-23 do Brasil. É isso aí. Bom, gente, o atacante Osman, jogador da Chapecoense, ele não deve permanecer no clube, segundo notícias. O Audax Italiano, clube do Chile, é estranho dizer isso, né? Audax Italiano, clube do Chile, mas vamos lá. Esse clube contratou o atacante Luciano Arreagada, que estava no Atlético Paranaense. O Sport, durante a janela, tentou a contratação do zagueiro Messias, do Santos, mas o negócio não aconteceu. Bom, gente, o Atlético Mineiro acertou a contratação de Dylan Barreiro, jogador que chega do New England Revolution, dos Estados Unidos. O Botafogo demonstrou interesse, segundo notícias, no jogador Fabrício Dias, do Al-Garrafa, lá do Catar, beleza? O zagueiro Luan Patrick, do Atlético Paranaense, foi afastado e eu ainda não consegui saber por qual motivo, mas ele está treinando em separado lá no CT do Atlético Paranaense. Continuando. Vamos lá, gente, mais notícias por aqui. O Fluminense está vendo como uma oportunidade de mercado contratar o zagueiro Davi Luiz, atualmente no Flamengo, certo? Esse jogador que está encostado no Flamengo, né? Vale citar. O Botafogo contratou por empréstimo até 2026, claro, com opção de compra, o jogador Jota, da base do Bahia, certo? O Lunin, que é um goleiro ucraniano do Real Madrid, está só esperando uma ligação para renovar contrato com o Real, certo? Manchester City, Benfica e Arsenal têm interesse no jogador Gabriel Carvalho, base do Internacional. Estão monitorando a situação desse jogador. Gente, o jogador Wesley do Corinthians está despertando interesse agora no Sevilha da Espanha, certo? É mais um clube da Europa interessado nesse jogador. O Corinthians que contratou o centroavante aqui, Franco Delgado, ao que parece é para base, certo, gente? Bom, esse jogador chega do Danúbio, certo? Danúbio do Uruguai, se muito me engano. Bom, esse jogador é o novo reforço do Corinthians. Continuando. Gente, após muita luta, o Cruzeiro parece que vai renovar o contrato, sim, do lateral Marlon, né? Por mais tempo. As conversas estão se adiantando, né? O Flamengo tentou contratações de jogadores renomados, gente, da Europa, né? Tô falando do Fekir, atacante francês, que já passou até pela seleção, certo? Ele atualmente joga no futebol espanhol. O Flamengo tentou a contratação do jogador, mas o francês recusou de imediato. Não quis vir para o Brasil, não. Assim como também o Flamengo tentou a contratação de um jogador mais desconhecido, mas se trata do André Franco, jogador do Porto. O Flamengo chegou a sinalizar uma proposta de 4 milhões de euros, mas nada feito com o Porto de Portugal. E esse jogador
vai permanecer jogando no futebol português até segunda ordem. Bom, gente, Phil Foden, eu já havia falado desse jogador inglês aqui. Esse jogador deve renovar contrato com o Manchester City por um longo tempo e deve se tornar, gente, um dos maiores ganhadores de títulos do Manchester City, se, claro, o Manchester City continuar mantendo sua forma atual, né? Deve entrar, portanto, para a história, né, do clube. Bom, Francesco Camarata, esse jogador, ele é um artilheiro do Milan na base. E Luiz Campos, que é um diretor de futebol português, atualmente no PSG, está de olho nesse jogador, certo? Continuando aqui. Bom, gente, o jogador Cáceres, que pertence ao Racing da Argentina, está emprestado ao Lanús, está interessando ao Inter Miami dos Estados Unidos. Vamos ver se leva, né? Morazi, atacante argentino do São Luís de Juí, do Rio Grande do Sul, está interessando a Chapecoense e a outros clubes também da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar para onde é que ele vai, né? Vamos lá, gente. O volante Breno, que estava emprestado ao Ceará, voltou ao Botafogo e se torna mais uma opção, né? Dentro do elenco do Botafogo, se, claro, o treinador quiser. O zagueiro Zé Vitor, que estava no Vasco, agora será jogador do Volta Redonda, lá para a disputa da Série C, né? Do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, o Tottenham vai entrar na concorrência com o Arsenal e com o Chelsea, outros dois clubes ingleses, para contratar o jogador Nico Williams, jogador espanhol do Atlético de Bilbao. Bom, galera, uma outra situação aqui também é sobre, vamos ver o nome dele. Opa, passo daqui a pouquinho. Vamos lá, gente, mais notícias do Mercadão da Bola Internacional, né? Que tá realmente pegando fogo, né? Bom, galera, o Wolverhampton da Inglaterra espera receber 60 milhões de libras pela contratação de Pedro Neto, ou pela saída do jogador Pedro Neto para qualquer clube. O Newcastle e o Liverpool estariam dispostos a pagar esse valor. Brahim Dias, esse jogador que até já atuou pela seleção da Espanha, certo? Mas preferiu agora jogar pela seleção de Marrocos. É isso aí. Leny Yuru, esse zagueiro francês do Lille da França, interessa ao Manchester United. 41 milhões é o que o Manchester United vai ter que desembolsar pela contratação do jogador. Galera, como algumas últimas coisas que eu vou passar aqui, certo? É o seguinte, né? Houve apagão no Arruda. Isso eu já até coloquei num comentário lá no vídeo no canal do YouTube, né? No clássico Santa Cruz e Sport. E bom, gente, uma outra situação aqui foi que houve briga de torcida, certo? Logo após o clássico Santa Cruz e Sport. É que não no estádio, mas após o jogo, houve briga de torcida nos arredores e até fora da região metropolitana de Recife, houve briga de torcida organizada, gente. Lá no jogo Santa Cruz e Sport, comprovando aquilo que a gente já sabe, né? Torcida única não resolve nada. Bom, outra situação, mas agora partindo para o futebol internacional, faltando 9 rodadas para acabar o campeonato alemão, o Bayer Leverkusen está com 10 pontos à frente do Bayern de Munique, que é o segundo colocado. E muito perto de quebrar uma escrita, né? Há 11 anos que ninguém batia o Bayern de Munique no campeonato alemão. E o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso pode não só quebrar essa escrita, como vencer seu primeiro título de campeonato alemão. O Bayer Leverkusen nunca foi campeão alemão. Está muito perto disso, certo? Vamos lembrar que o Bayer Leverkusen está invicto nessa temporada europeia. Não perdeu para ninguém em competição nenhuma, certo? Outra situação, o William José marcou gol, né? Lá pelo Betis. Vinícius Júnior marcou pelo Real Madrid, né?
os brasileiros aí se destacando no futebol europeu, né? No caso, no futebol espanhol, né? Para ser mais exato aí. Então é isso aí, galera. Vamos em frente. Abraço a todos. Deixem um like aí e vamos embora. Bom, gente, me esqueci de algo aqui, então tô voltando aqui rapidinho, né? Operário e Azules, 8 horas da noite, Campeonato Paranaense hoje também, certo? Não passei na agenda lá em cima, mas tô passando agora.